Olha só, Tony, em relação ao Asa, eu tive a oportunidade de assistir ao jogo hoje. Uma parte do horário da manhã eu tirei para assistir a esse jogo do Asa, que eu não trabalhei. Tava com Valmir Oliveira, aliás, Valmir Lopes. Valmir Oliveira da 94. Tava com o Valmir Lopes lá em Palmeiras dos Índios. Nós estávamos trabalhando nesse jogo do CSE, o Valmir pela Corrimã Rádio Nova e a gente fazendo pelo NN Play. E eu fui assistir ao jogo hoje para poder até ter subsídios para falar um pouco sobre essa partida do Asa. Eu vi um jogo de uma forma distinta, viu, Tony? Primeiro tempo, o Juazeirense foi absoluto na partida, a meu ver. Foi absoluto. Se é um pouquinho mais competente, teria feito inclusive um gol, né? Foi absoluto, não teve grandes chances, mas teve o maior domínio de bola, teve uma maior situação, encurralou o Asa em alguns momentos. No segundo tempo, o Asa voltou melhor, e aí o Asa foi o dono da partida na segunda etapa, né? Foi um jogo com tempos distintos. Acho que o empate foi o resultado mais justo, de acordo com cada tempo que as equipes criaram. É evidente que o Asa criou um pouco mais no segundo tempo, mas esbarrou na ausência de qualidade na finalização. E uma situação que nós até chegamos a conversar com o Rodrigo Fonseca, depois do jogo contra o Petrolina, a situação de finalizações. O Asa, esse jogo, principalmente, de novo, pecou nas finalizações. Pecou nas finalizações. Foram gols perdidos. Lógico, tem um adversário do outro lado, mas foram gols perdidos que, se tem um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais, o Asa faria certamente o gol. Por exemplo, o Kellyton. O Kellyton entrou no segundo tempo, entrou no jogo, teve uma oportunidade clara, real de gol. O torcedor já estava até comemorando, mas ele não teve qualidade na hora de cabecear a bola. É como se a bola pegasse, sei lá, raspão, descendo pro ombro, e aí embaixo da trave praticamente. E aí perde um gol claro, um gol feito, onde o Asa poderia ter saído de campo com mais 3 pontos. Aí o torcedor pode perguntar assim: Cardeal, nós não perdemos 3 pontos, nós somamos um fora de casa. Excelente, trouxe 1 ponto. Dentro da cartilha da Série D, isso é muito interessante, você pontuar fora de casa. Mas se você vence, te dá uma tranquilidade muito maior. E quando você sabe, com todo respeito, que tem mais qualidade do que o adversário, quando você sabe que tem mais conjunto do que o adversário e você não consegue trazer essa vitória, fica de certa forma uma frustração para quem tá em campo e para o torcedor, sobretudo, porque o torcedor apostava em uma vitória do Asa fora de casa. O Kellyton, principalmente nesse jogo, pelo gol que o Kellyton perdeu, eu vou mencionar o Kellyton, porque assim foi o gol mais claro do jogo perdido pelo Kellyton. Ele precisa trabalhar um pouco mais a parte de finalização. O Rodrigo Fonseca já trabalha isso no dia a dia com os jogadores, mas tem aquele lance de você querer se doar um pouco mais, né? Depois do treino você ficar mais um pouco, no período de folga você abdicar da folga para ir trabalhar aquilo que você tem deficiência. Isso só faz crescer profissionalmente, né? Você não vai retardar numa situação dessa. A folga tem todo dia. A vida profissional ela é muito rápida. Então, no momento de folga, eu não quero folgar, eu quero trabalhar para aperfeiçoar ainda mais, porque o Kellyton ele tem uma qualidade muito boa, mas na finalização ou nas finalizações o Kellyton deixa a desejar. Isso é fato, isso é um problema de base, inclusive, né? E se ele tem uma base bem feita, ele tinha aprendido isso lá atrás na base. Como não teve, queimou etapas, porque situação pessoal, profissional, enfim, e aí chegou ao profissional com uma qualidade em um aspecto, mas com uma deficiência grande em outra. E para você corrigir isso agora do profissional, é muito difícil você corrigir 100%. Você ajusta um pouquinho, mas corrigir, não tem tempo no profissional de você fazer um trabalho que era para ser feito na base. Então tem essa deficiência. E percebi também, André, que assistiu ao jogo, e Viderlan, você que esteve lá em Juazeiro, eu não sei se eu vou estar enganado, eu vou estar errado. O Asa é como se estivesse em campo sem uma figura para fazer a criação das jogadas. Não teve a figura do cara que
jogasse a bola com qualidade para os atacantes, que pifasse os atacantes. O Didira até faz isso, mas o Didira estava girando muito, estava muito móvel ali na frente e ele não fazia isso com tanta qualidade para que os jogadores pegassem essa bola com essa perfeita condição de finalizar. Eu acho que o Asa, pelo jogo que eu assisti, o Asa foi carente também nesse cara da criação da jogada. O Asa não tem, ela vem sendo carente, né? Porque os atacantes voltam a pegar a bola, o Wesley faz isso na maioria das vezes, que não é 100% o papel dele, mas ele faz isso pela qualidade que tem. Mas esse cara da criação da jogada para pifar, criar, o Asa não tem essa figura específica e teve deficiência nesse jogo. E um outro ponto que eu não vou poder falar, pelo que eu vi no jogo, eu vi muito, mas muito abaixo daquilo que pode apresentar, pela falta de ritmo de jogo, o Júnior Viçosa. E hoje alguns torcedores, até 2 me ligaram, outro mandando mensagem perguntando qual foi como é que eu posso dizer? O critério utilizado pelo técnico Rodrigo Fonseca para entrar com o Júnior Viçosa jogando de primeira, de titular. Cardeal, você tá o dia a dia, você que faz entrevista com o Rodrigo Fonseca, qual o critério utilizado? Eu disse, cara, eu não sei. O critério utilizado é que dá minutagem ao jogador. E teve um que foi enfático. Disse, essa minutagem não pode ser do meio para o final do segundo tempo, não. Eu digo, pode, mas já foi feito isso. Agora é saber de que forma ele iria se comportar começando o jogo. Aí esse mesmo torcedor disse, o critério foi da minutagem ou foi pressão do extracampo? Eu disse, não, aí eu não sei, eu tô fora, não participo de reunião, não vejo nada lá. É, porque tá parecendo mais foi uma pressão de dentro para fora para que o Júnior começasse a jogar. Aí não cabe a mim falar, porque eu não tô dia a dia desse aspecto para saber. Eu sei o que acontece dentro de campo. Nas reuniões, nos bastidores, o que acontece, seria leviano se eu dissesse alguma coisa aqui. Mas 2 ou 3 torcedores hoje questionando isso. Enfim. Não, no quesito resultado, se nós falarmos realmente de aproveitamento, é preciso sim pensar em 2 formas essa situação, que é o produto final. O produto final do Asa hoje é um Asa vice-líder, inclusive uma mesma pontuação com o líder Itabaiana, os 2 com campanhas praticamente idênticas. A diferença é que o Asa empatou na 3ª rodada com o CSE e o Itabaiana empatou na 1ª, e os 2 agora nesta última rodada empataram, né? O Asa empatou com a Juazeirense e ontem o Sergipe arrancou esse pontinho aí diante da equipe do Itabaiana no jogo lá de importância para o futebol sergipano. Então, se você pensa em resultados, é claro que o Asa está somando, né? E aí, às vezes, é por isso que nosso comentário, às vezes a maneira como nós observamos algumas carências de forma construtiva e nada direcionado antes que se diga alguma coisa, porque é preciso deixar claro para que não se ofenda, né, pessoas que pensam que as críticas construtivas elas são direcionadas. Mas quando a gente faz críticas construtivas diante dessa situação de um Asa segundo colocado, com uma invencibilidade, mas que poderia hoje estar dentro de um patamar mas de muita folga, eu não tenho dúvida nenhuma que com o elenco que tem, era para o Asa estar vivendo hoje uma situação muito parecida com o que o próprio Retrô viveu no ano passado nessa primeira fase da competição. Mas aí esbarra nesses apontamentos que nós estamos fazendo. O 13, por exemplo, esse ano está sendo a sensação da Série D, porque tem 5 jogos e 5 vitórias, ou seja, é uma campanha que todo torcedor sonha, né, que o time faça quando vai participar de uma competição desses moldes de Série D. 5 jogos, 5 vitórias, com 3 gols sofridos e 15 gols marcados. Então, é uma média de 3 gols por jogo. Nesse caso do Asa, pelo que nós vimos da partida, e eu conversei bastante no dia de ontem com outro comentarista da nossa equipe, o André Agnes, sobre esse assunto. O primeiro ponto é essa situação do Júnior Viçosa. Quando a escalação foi anunciada lá em Juazeiro, você, Moraes, estava lá em Palmeira dos Índios, mas quando foi anunciado em Juazeiro, a primeira coisa que eu busquei antes de fazer algum tipo de comentário é entender como seria o comportamento do Júnior Viçosa naquele momento e quais as razões que levaram o técnico Rodrigo Fonseca a fazer a modificação. É para dar minutagem a um atleta? É por entender que durante a semana ele treinou melhor do que o João Cabral? Enfim, mas quando a bola rolou, aí veio a confirmação. É visivelmente um jogador que está com problemas ainda inclusive de movimentação.
O Asa não conseguiu ser produtivo na primeira parte, na parte ofensiva, mas eu não diria que essa situação, ela cabe, claro, explicações mais técnicas, e isso vai de quem está no dia a dia, não é só para o Jogo Viçosa, não, porque a minha maneira de enxergar o futebol é uma maneira um pouco diferente desse grande profissional que é o Rodrigo Fonseca no conceito do grafite. Eu, se sou um técnico, e por isso que não sou, mas estou colocando aqui um ponto de vista construtivo do processo, eu prefiro colocar o jogador onde ele melhor se adapta. E todos nós estamos aqui, diria que dentro de uma lógica de que os melhores momentos do grafite com a camisa do Asa foi um grafite aberto pelo lado esquerdo, inclusive fazendo gol de vitória em jogo apertado do Asa na competição, que foi o jogo contra o Petrolina. O grafite ficou quase toda a primeira etapa, né, amarrado ali pelo lado direito, sem poder fazer essa mobilidade, essa liberdade, e aí resta saber se o Rodrigo Fonseca determinou isso ou se o atleta estava livre para poder cumprir e não cumpriu essa situação. O certo é que o Asa deixou um espaçamento no setor de meio campo muito grande no primeiro tempo, e que passou a chamar a atenção muito mais o experiente Clebson, meio campista, que nós falávamos a semana toda, e eu esperava que o Clebson não pudesse ter ainda um desempenho desse, como teve na primeira etapa, de tanta liberdade, porque não funcionou bem a questão marcação mesmo no setor de meio campo, na disputa de segunda bola ali com o Aleph, com o próprio Bruno Menezes e com o Wesley. O Bruno, taticamente, é um jogador que conseguiu manter a regularidade dele, é um jogador que pouco aparece, mas é um atleta que é importante, é o homem da confiança do Rodrigo Fonseca. Fez esse gol no segundo tempo, mas não vai ser por isso que eu venho dizer aqui que vai ser uma partida diferente. Ele fez uma partida maravilhosa pelo gol que fez. Eu acredito que é o mesmo Bruno Menezes que você, quando comentou o jogo, Moraes, que você, quando assistiu o jogo contra a Jacuipense na semana passada, e que nós já debatíamos essa situação. O Wesley, sim, no primeiro tempo, para mim, foi o que fez dentro dos jogadores do Asa, dos 11, o que mais chamou a atenção em termos de participação coletiva do jogo. O Didira deslocado muitas vezes pelo lado esquerdo, vindo para o meio, mas isso não funcionou. Esse encaixe do Asa no primeiro tempo não funcionou. Quando entrou o João Cabral na segunda etapa no lugar de Júlio Viçosa, aí a postura do Asa passou a mudar. E eu não estou atribuindo isso com a entrada do João Cabral. Estou dizendo o seguinte, que a postura do Asa foi outra, porque o Asa passou a trabalhar a bola com mais tranquilidade no campo de defesa da equipe do Juazeirense. Passou a trabalhar a bola com mais sobriedade, tentando jogadas pelos corredores, pouco a participação do Gabriel e do Paulinho nessa partida, e claro, isso aí também tem muita razão do que o técnico da equipe da Juazeirense, o João Carlos Ângelo, ele armou para o jogo para prender os laterais do Asa, e a única chance, antes que se diga aí, porque o Asa criou várias oportunidades no segundo tempo, não foi isso. O Asa não criou várias oportunidades no segundo tempo. O Asa teve uma chance clara, que foi essa que o Eduardo Cadu apontou com o Kellyton. E, diferentemente das partidas que nós acompanhamos e que vocês também fizeram um trabalho pela ANN, nós lamentamos em alguns jogos o fato do Asa não conseguir aproveitar as oportunidades. Mas chance clara de gol mesmo, até essa bola, por exemplo, na trave do jogador Aleph, já tinha sido marcado ao árbitro com a mão aí levantada, já tinha sido marcado uma irregularidade ali, com o Jean Peter caído. Então, assim, lance claro mesmo do Kellyton. E é por isso que cabe alguns questionamentos sobre o que realmente está pensando o Rodrigo Fonseca, sem querer colocar na balança se é certo ou se é errado, porque ele é o técnico do clube e cabe a ele tomar as decisões. Mas tem coisas que realmente precisam ficar mais claras, principalmente quando você tem a certeza que o jogador tem um rendimento melhor em determinado setor, e essa inversão trouxe para ele apenas uma participação discreta, que foi o que aconteceu com o jogador Grafite. E com o Júlio Viçosa eu concordo com vocês, tá? Se fosse eu, o técnico não começaria, mesmo entendendo que existe um respeito aos critérios do clube, mas estamos falando no quesito realmente técnico, porque em resultado, o torcedor que pega a tabela agora do campeonato e observa o Asa na segunda colocação pode até achar incoerente. Muitos dirigentes, diretores podem até achar incoerente a forma como nós estamos apontando essas questões relacionadas ao Asa e o desempenho no jogo contra a Juazeirense necessariamente. É um alerta. Nós estamos alertando que o Asa tem perdido oportunidades contra adversários que a gente sabe que o Asa encaixando vence e conseguiria vencer, mas que não está conseguindo traduzir isso para oportunidades claras nem para os resultados convincentes, que é o que o torcedor mais espera para ter uma confiança nesse acesso.
o torcedor do Asa tanto cobra. De pontuação em termos de tabela, eu não posso também ser incoerente para dizer aqui que não foi bom. Foi bom porque a gente traz sempre aqui o aspecto de trazer aquela cartilha também do Brasileirão da Série D, de vencer em casa e pontuar fora. Foi o que o Asa conseguiu e está conseguindo fazer. E eu concordo com o Viderlan quando ele cita um alerta. Não é que o resultado em si foi ruim, mas o desempenho do Asa em aspectos, principalmente na parte ofensiva, no momento com a bola, é que deixou a desejar. Inclusive, eu concordo com o Viderlan quando fala que poucas jogadas produtivas que foram produzidas, melhor dizendo, pelo Asa, foram situações claras de gol, a não ser a do Kellyton. O gol, por exemplo, do Bruno Menezes foi uma bola desviada. A bola iria para a mão do goleiro da Juazeirense. E se a gente pegar os lances da Juazeirense, teve mais chances claras que o Asa. Porque em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, o time do Asa desconectou as suas linhas. E aí, em velocidade, a equipe da Juazeirense, ela conseguiu produzir e fazer com que o ataque fosse... Aliás, que o seu ataque causasse dificuldade para a equipe do Asa. E eu quero citar 2 pontos no meu comentário. A entrada do Júnior Viçosa, inclusive, como o Viderlan disse, a gente conversou ontem, eu não sei qual foi o critério e eu sempre falo aqui que eu não curto tanto falar sobre opções e também sobre percepção do técnico, porque o dia a dia é dele. E às vezes a gente se torna até desleal quando vai citar algum ponto de um cara que está no dia a dia e está vendo o jogador desempenhar. Mas aí a gente tem que questionar porque é o nosso trabalho. Qual foi o critério? Qual foi a razão de tirar o João Cabral, que está muito bem, para a entrada do Viçosa? Eu concordo com o Cardial, concordo com o Viderlan. Para mim, voltando de lesão, sem ritmo nenhum de jogo, é para entrar no decorrer da partida, porque ele vai pegar uma equipe da Juazeirense mais cansada, por exemplo, se entrasse no segundo tempo, e o desempenho poderia ser melhor, como o Asa foi melhor no segundo tempo. E aí é questionamento de que quem tem que responder é o Rodrigo Fonseca. E ele disse que foi para dar minutagem, mas para mim ele inverte a situação. Porque o natural do futebol, e aí eu não estou colocando na conta do Júnior, para mim é totalmente natural um desempenho abaixo do normal que ele pode produzir, porque está sem ritmo de jogo e estava sem sintonia. E a grande questão quando eu cito o Júnior Viçosa e aí falando de forma de posicionamento, o Asa com o Júnior Viçosa no primeiro tempo perdeu toda a profundidade que tem com o João Cabral. Porque o Júnior, ao invés de ficar entre os zagueiros, brigando com os zagueiros para levar e carregar a defesa da Juazeirense, ele estava voltando para participar da construção. E aí ficava o time do Asa todo encaixotado, com o Didira mais encaixotado ainda, porque tinha que fazer a movimentação para sair da zona onde é que o Júnior Viçosa estava. E aí a defesa da Juazeirense ficava muito tranquila, porque tinha o zagueiro marcando o Júnior à sua frente, sem precisar movimentar tanto, e também tinha o jogador, o outro zagueiro fazendo a sobra. Então por isso que a Juazeirense não sofreu. É movimentação. E o outro ponto, o grafite pelo lado direito. É um ajuste que deve ser feito, uma correção que deve ser feita. Para mim é natural também, porque é uma mudança de posicionamento e o jogador vai ter que assimilar. Mas para mim ele joga melhor do lado esquerdo. E ele já mostrou que joga melhor do lado esquerdo. Só que aí vem outro ponto. Se ele for para o lado esquerdo, o ajuste vai ter que ser com o Wesley. Porque é o Wesley que cai pelo lado esquerdo naturalmente nesses 3 volantes. E nessa movimentação que o Wesley fez contra a Juazeirense, ele é o cara que estava construindo, porque o encaixe da marcação do Clebinho no Aleph estava quase que perfeito. E aí no segundo tempo o Wesley teve que iniciar as jogadas para o Aleph sair e aí criar situações para ele melhorar o campo de ação. Então, em minha opinião, o resultado foi bom, porque eu seria incoerente falar que não, desde que começou o Brasileirão da Série D, que para mim ganhar em casa e empatar fora é ótimo, mas a gente tem que falar no desempenho da equipe do Asa. Contra a Juazeirense agora sim, agora dá para falar, foi abaixo daquilo que pode. Muito pelas opções do técnico Rodrigo Fonseca, que eu respeito totalmente, mas nesse jogo eu acho que ele deu falhou entre aspas em termos de mudanças e principalmente em deixar o Bruno Menezes no segundo tempo. Eu não tiraria o Didira, eu recuaria ele para segundo volante para deixar o time mais leve, mas aí são convicções, opções do técnico.